Mas acontece muito disso. Pessoas decepcionadas com a vida, que acabam não tendo condição de ter propósitos, de ter um caminho para andar, de ter certeza de que está vivo. Enfim, um ser humano normal e produtivo. E o texto que temos, Mateus 7, 7, 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A promessa agora, lá no final, eu vou falar de Jesus, tá? Porque aquele que pede, o que busca, e é o que bate, Jesus, né? Jesus. Eu ia fazer uma... Silvanei, cadê você? Tá lá. Como é que chama aquele canal no YouTube? Não é como é que chama? É no YouTube. Levando Jesus a sério. Eu quero fazer uma essa semana, no mínimo uma, tá? Para poder ficar conhecido. E lá nesse canal do YouTube, eu quero tratar de coisas principalmente da vida. Como disse domingo passado, não pretendo entrar em polêmica. Eu quero aproveitar o tempo, e eu espero não ser muito longo, porque eu não assisto mais do que 5 minutos. 10 minutos, só se eu quero me pegar mesmo, né? Epa, aqui tá bom. Eu aguento uns 10 minutos, de repente 15. Mas não me mande nada acima disso que eu não assisto. Outra coisa, aquele textão, né? Eu não leio. Gosto muito de leitura, mas o que eu quero ler, né? Não o que alguém posta. Então, texto comprido eu não leio. Eu abro e fecho lá no Zap. Mas vamos em frente então. Uma vida sem propósito. Eu vou ler porque o relógio está adiantado. Talvez eu não comente muito nesse primeiro momento. É viver sem rumo e sem direção. A pessoa existe, mas não vive aquela vida que Jesus prometeu, vida abundante, vida plena, vida cheia das coisas de Deus. A vida de uma pessoa sem propósitos é uma vida sem objetivo, é uma vida sem finalidade. E a pior tragédia não é a morte. A pior tragédia é uma vida sem rumo e sem propósito. Pergunta: você luta pelo seu propósito? A frase não está boa. Daqui uns 3, 4 anos, quando eu pregar de novo, eu vou ter que melhorar isso. Porque você, para lutar pelo seu propósito, tem que ter propósito. Não é verdade? É pro quê, pastor? Pro quê mesmo? Propósito. Até que ponto você estaria disposto a pagar um preço por aquela coisa que você busca, para aquela coisa que é importante na tua vida? Está disposto a pagar o preço? E conheço pessoas, já disse isso algumas vezes aqui, pessoas no início da minha estadia aqui no Amazonas. Eu cheguei aqui em 6 de janeiro de 77, já se foram 44 anos, né? Já? Estou com a conta certa? Pessoas que vieram do interior, das barrancas do Rio Madeira, das barrancas, aqui fala barranco, né? Barrancas era lá para São Paulo, do Rio Solimões. O pai vivia de extrativismo, chegou em Manaus com 5, 6 filhos. Se tacou antigamente, na época que eu cheguei em Manaus, a invasão era Planeta dos Macacos. Quem se lembra? Olha, tem gente que lembra. Você não lembra não, menina? Planeta dos Macacos. Depois é que virou Alvorada, né? Não. Redenção.
eu errei. A invasão era Alvorada. E depois, Redenção. Todas as casas eram de madeira. Hoje você passa pela Alvorada ou Redenção, você dá a volta numa quadra, não acha mais casa de madeira. E antigamente você andava numa quadra para achar uma casa de alvenaria. Se tivesse, às vezes nem tinha na quadra. Então mudou muito de 77 para cá. O fato é essas pessoas, famílias grandes, que vieram das barrancas, dos rios aqui do nosso estado, alguns se formaram, não vou aqui citar nomes, alguns se formaram. Por quê? Era mais inteligente do que o irmão? Por que que um se formou e outro irmão está vivendo, porque não morreu, mas vivendo vida pobre, vida com dificuldade? Por que que um irmão na família ou dois, numa família de 5, se formaram na faculdade e os outros 3 estão aí lutando com a vida financeira até hoje? Os 2 eram mais inteligentes? Digam não. Não eram mais inteligentes, mas colocaram propósito na vida, se tornaram gente que ganha hoje pela formação, ganha hoje um dinheirinho assim bem arrumado, né? Por quê? Porque colocaram um propósito: vou me formar na faculdade, vou ser tal coisa. E com respeito ao assunto aqui em tela, Jesus falou 3 palavras no texto lido. Pedir significa requerer, rogar, solicitar. Buscar, andar à procura, descobrir, achar. Granjear, examinar, dirigir-se. E pode colocar mais sinônimos. Bater, chamar, palpitar, explorar, sacudir, superar, ultrapassar. É aquele que não está satisfeito na sua zona de conforto. Aliás, ele não vive numa zona de conforto, por isso corre atrás. Tem gente que ganha um dinheirinho que não passa fome, mas não tem como fazer mais nada na vida a não ser comprar comida. Vivem em função disso. É quase um trabalho escravo, né? Os escravos trabalhavam pela comida. Então tem gente que vive, passa a vida em função de trazer o pão de cada dia para casa. Não fazem nada além disso. São pessoas que estão na zona de conforto. Não, tá bom, o que eu ganho dá para comprar o jaraqui, a farinha. Ainda tem gente vendendo lá na Alvorada, Rose, tem gente com tabuleiro na cabeça vendendo peixe. Ainda tem. Olha, ainda tem. Então quem quiser comprar peixe, vai na Alvorada, tem lá um pessoal com tabuleiro na cabeça, né? Muito bem. Item 3. Propósitos podem ser bons. Tem muita gente fazendo coisas boas, mas está na vontade de Deus? Sabe o que? Como é que eu diria? Sabe qual é o inimigo do bom? O melhor. E sabe qual é o inimigo do melhor? É fazer melhor. Podemos sempre fazer melhor. Ou nós somos preguiçosos? Só entre nós aqui, gente, não espalha não, tá? Eu ainda estou recuperando. E eu estou com uma preguiça. Eu não estou produzindo, estou viajando. Quarta-feira, agora, por exemplo, eu vou a Figueiredo fechar um negócio com um terreno que a IDPBAM comprou lá para uma igreja, para começar uma nova igreja. Então essas coisas eu faço sempre, sem problema nenhum. Mas sentar no computador e criar alguma coisa nova, a cabeça não está assim muito funcionando. Mas eu estou aqui vivo ainda. E daqui a pouco eu começo a pensar direito e a fazer as coisas de um modo mais produtivo.
Ter uma família é coisa boa? Ter um filho depois de casado? Vencer na vida profissional é coisa boa? Se formar em alguma faculdade? Ainda tem, como é que era chamado? Pedrinho, quando o curso não é superior, aqueles antigos segundo grau profissionalizante, ainda existe alguma coisa próxima daquilo? Onde você trabalha tem isso? Curso técnico. Irmãos, pastor, eu queria fazer uma faculdade, mas a minha família é pobre, eu ganho pouco. Eu consultei agora aqui o Pedrinho, que trabalha no Cefet, IFAM, Antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, essa, né? Que oferecia à época cursos profissionalizantes. E ele está me dizendo aqui que ainda tem esse tipo de curso. Então, se você não pode fazer uma faculdade, olha a escola que o Pedrinho trabalha. Faz um curso técnico, o teu salário melhora, daí você paga a faculdade. Agora, esperar a faculdade cair do céu, só entre nós aqui. Tem duas coisas que parece que Deus não gosta muito. Deus não acha muita graça em covarde. Covarde no sentido de medroso. Deus parece que não se agrada muito desse tipo de situação, do cara medroso. E também me parece que Deus não acha muita graça em preguiçoso. Parece que Deus assim não olha assim, ei, meu Deus do céu, né? O que é isso aí, meu Deus do céu? Isso é Deus falando, meu Deus do céu, tá? É o próprio Deus que fala isso, meu Deus do céu. O que é isso aí, meu Deus do céu? Deus não acha muita graça, nem medroso, covarde, nem em preguiçoso. Então vamos sair da nossa zona de conforto, que é o pior lugar para estar, é a zona de conforto. Daí cai no profeta Raul Seixas. Como é que é mesmo o versículo? Você conhece o profeta Raul Seixas? Está vendo? Não conhece. Ele disse alguma coisa como como é que é? Quem se lembra? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas tem mais umas palavras que não aparecem aqui. Então tem gente que está assim, né? Deitado numa rede esplêndida, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. É a zona de conforto, é o pior lugar para estar. Então, ter uma família, ter filho, vencer na vida profissional, se formar, construir uma casa, conseguir um carro, ver seus filhos encaminhados na vida, ter boa aposentadoria, são coisas boas, tem que se lutar para isso. Mas como disse, coisas boas é menos do que coisas melhores. E só entre nós aqui, irmãos, conheço alguns casos de pessoas na minha idade, mas lá atrás, tá? 20 e poucos anos, chamados para o ministério, não vou aqui citar nomes. De repente essa live vai lá para São Paulo, né? E vai, né? Alguém acaba achando. Então não vou citar nomes. Pessoas mais educadas do que eu. Tanto educação de berço como educação secular. Cantavam divinamente, tudo para ser um missionário. Mas daí, primeiro tem que fazer aqui, primeiro tem que ir ali. A minha mãe quebrou a perna, eu tenho que levar para o hospital. Essas coisas aqui atrapalham a nossa vida, né? Nada contra levar a mãe que quebrou a perna para o hospital, é só um exemplo besta que estou dando aqui. Muito bem. E mais tarde, o abestado aqui foi ser chefe de muitas pessoas melhores do que eu. Porque quando eu entrei para o Evangelho, eu entrei na igreja e no reino, sem saber disso. Hoje eu analiso, eu sei que eu fiz isso. Eu não só entrei para frequentar a igreja,
eu entrei no reino sempre fazendo mais do que a maioria do pessoal fazia. E uma coisa que eu sempre digo: nunca ninguém me comandou, nunca. Tanto é que eu sou por natureza um ser livre, mesmo no pecado, escravo do pecado, sim, da bebida, sim, mas mesmo assim eu era um ser livre, um livre pensador. Alguém sabe o que é anarquia como filosofia de vida? Na cabeça do povo, a anarquia é uma coisa desarrumada, né? A minha mesa, a mesa do meu gabinete, para quem não sabe, é uma anarquia, não é verdade? Tem cheio de pedra, né? Alguém já viu uma mesa de pastor cheia de pedra? É o meu caso, tem pedra lá, e eu não dou nenhuma. Pastor, essa aqui é muito bonita, me dê. Não. As minhas pedras são sagradas, né? É loucura. Muito bem. Então eu nunca estive na zona de conforto. Agora, pela doença e pela convalescência, eu estou assim meio troncho. Mas essa fase passa, vai passar. Eu já estou aqui pregando em pé, já preguei de manhã em pé, então me aguardem. Qual é o projeto original de Deus quando criou você? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O nosso professor lá no seminário em Lagoa Santa, ele falando sobre imagem e semelhança de Deus, ele disse que por causa do pecado, o espelho na qual refletimos imagem e semelhança de Deus está trincado, está quebrado. Então a imagem dos seres humanos que não se convertem é a imagem de Deus? Sim. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que alguns olham no espelho e ao invés de verem a imagem e semelhança de Deus, o espelho é trincado, cheio de trinca, mas continua ainda imagem e semelhança de Deus. Pergunta: como saber o propósito de Deus para a sua vida? Eclesiastes, tem aí no teu boletim. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Tristeza, né? Depois de alguns anos de vida, a pessoa pensa e diz: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz com a minha vida? Daí então o que acontece? Não tenho neles contentamento. Que tristeza, né? Depois de uma certa idade, pode ser aos 40 anos, aos 50, de repente acima dos 70, até que um dia ele pensa: ah, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, ou da minha vida? Amém? Deus te criou com um propósito, e com certeza de repente não é aquilo que nós temos experimentado. Deus tem um propósito. E qual seria este propósito? O texto lido há pouco nos dá uma dica. A dica não está completa. Haverá, né, um bate-papo de repente, talvez outra mensagem, mas é lembrar do Criador. Lembrando, já que a gente chega lá, lembrando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está certo? E mais adiante um pouco, nós aprendemos que Jesus é o Criador, o causador de tudo aquilo que nós entendemos
como criação de Deus, e é tudo que é criação de Deus, inclusive nós. Mas nas coisas mais fora de nós, Jesus é o Criador. Um texto que eu já citei muito, daí eu parei. Mas tem texto na Bíblia que eu gosto, né? Atos, aquele, quem se lembra? Nele nos movemos, e existimos. O Jesus que é Criador dos céus, da terra, e quando eu falo céus aqui, não é esse céuzinho, a nossa atmosfera, não, é o todo da criação, são os universos, né? São as galáxias, nem vou entrar no mérito. Então, Jesus, nesse texto de Paulo em Atenas, Atos dos Apóstolos, Paulo em Atenas, ele aparece, nele nos movemos e existimos. Ele aparece como sustentador. Sustentador. Vocês sabem por que eu não sou ateu? Porque antes da fé cristã, eu li alguns livros, eu gostava de livros. Tanto é que me converti num domingo à noite, 14 de janeiro de 68, me converti. Segunda-feira, eu queimei um bocado de livro. Depois, comprei alguns de volta, né? Comprei alguns de volta. Um dos que eu já comprei umas 4 vezes, porque eu sempre empresto e ninguém devolve, O Homem que Calculava. Quem já leu? Mamma mia. E vocês querem ser crente e não leu O Homem que Calculava? É um livro de Malbatarran. O livro tem mais de 60, 70 anos. É um dos livros que eu gosto. Não trata de religião, tá? Trata de histórias do povo árabe. Mas é muito boa leitura. Então, antes da fé cristã, eu já tinha lido alguns livros que, naquela vontade de agradar a Deus, eu fiquei olhando um por um e julguei que 80% dos meus livros não eram coisa de crente. Inclusive esse homem calculava, ele foi para o brejo também, foi queimado naquela segunda-feira de manhã. E depois, como já disse, já comprei umas 3 ou 4 vezes. Amém, irmãos? Lembra-te do teu Criador e escuta o que Ele diz. Leia a palavra de Deus, Ele falará com você. Eu preguei hoje de manhã lá na Santa Etelvina 2, missionários Misael e Elisete. Eu já falei que eles compraram um terreno? Já. E o grupo lá não é grande não, tá? Mas é um povo que está lá, no primeiro amor. Eles deram 10 mil de entrada, bem pertinho de onde é a igreja hoje, alugada. Deram 10 mil de entrada e vão pagar 17 vezes 2 mil. E já, Ednei já tem uma como é que chama? Uma sapata cheia já com a espera. Eita povinho, né? Primeiro amor. Primeiro amor faz isso. Daí lá no púlpito eu brinquei. Eles vendem lá uns frangos com acompanhamento. Falei, vocês estão com tudo aqui, né? O cara dá um frango e depois paga R$35 para levar de volta para casa. Não é? Nós já fizemos isso aqui, né? Numa época a gente vendia. Ednei, até hoje eu tenho problema com frango. Porque faziam ali no lanche, né? Na nossa cozinha aqui atrás. E eu durmo em cima. O meu quarto é em cima daquela laje. Então até hoje eu tenho dificuldade com frango. Tanto cheiro de frango, né? Lá no meu nariz. Muito bem. Então lá o pessoal é assim. Dá o frango, dá a oferta de um frango. E depois compra o frango por R$35. Isso que é boa vontade. Propósitos superiores. Atenção, quer crescer na vida? Faça mais do que esperam de você. Na hora de enxugar a folha de pagamento da empresa,
aquele que só faz a sua função. Tem uma coisa chamada desvio de função que chama? Ele não se desvia da sua função. Daí o outro, se faltar a moça do café, ele faz o café. Qual é o problema? Se falta a moça da limpeza, qual é o problema de passar uma vassourinha na sala, né? Qual é o problema? Nenhum. Então, na hora de enxugar a folha, aquele que não se desvia da sua função, eu ganho para ser digitador, não para fazer café. É esse que vai para a rua. Então, faça sempre mais. Principalmente, entregar a vida a Jesus. Tem gente que entrega a vida a Jesus, mas meia boca. Não é uma coisa 100%. Porque quando alguém entrega a vida a Jesus 100%, alguma coisa vai acontecer. Inclusive queimar bons livros, que foi o meu caso. Então vá além de todos, principalmente no seu serviço para Jesus. Surpreenda o Criador. Estou falando coisa certa? Não é heresia isso, não? Surpreender Jesus? Será que Deus se surpreende? Jesus se surpreende? De repente, né, ele se surpreende. Ele chorou, tinha emoção. De repente ele se surpreende com a gente. E última coisa, e talvez a mais importante, Jesus deve ser o nosso maior propósito. Quem tem Jesus, quem se lembra? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E vai por aí. Você conhece? Você é velho de igreja assim, isso é coisa antiga. Do tempo da tua avó. Como é que era o nome dela? Não, estou pensando no mãe do teu pai. É ela que estou pensando. Quando você falou minha avó, eu fui para o outro lado da família. Eu falei, mas como é que ela sabe? Qual era o nome dela? Lucimar. Eu lembro muito bem dela. Irmã Noêmia. Lembro bem daquele pessoal. Queria que eu fosse pastor lá. Eu já tinha assumido compromisso aqui. Daí não deu. Então quem tem Jesus? Quem não tem? É isso, gente. É simples assim. A matemática é bem simples. Não tem nada, não tem confusão nenhuma. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Negrito aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gramática aqui parece errada, né? Ninguém vem ao Pai. Ao Pai parece que é uma coisa longe, né? Ninguém vem ao Pai. É ir a Ele. Então, gramaticalmente parece errado, mas está correto. E João 10,10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E vida com. Pense nisso. Às vezes nós não recebemos aquilo que seria bênção para que nós sejamos bênção. Foi aqui que eu falei ou foi lá de manhã? Eu estava lá falando, não sei se foi aqui. Deus quer, foi aqui que eu falei que Deus quer prosperar o crente? Não foi. Deus quer a tua prosperidade. Para quê? Para comprar um carro novo? Nada contra, inclusive eu estou precisando de um. Eu acho que daqui uns 6 meses eu consigo escapar das dívidas. Talvez eu compre. Para comprar um carro novo, nada contra. O carro tem que ser novo. Senão você não vai aguentar a oficina, né? O carro depois de uns anos, haja oficina. Ainda mais se o motorista for Neri Campos, né? Então que dá oficina mesmo.
para ter uma casa boa? Problema nenhum. A casa que eu moro é simples, mas é confortável. Eu gosto dela, é da igreja, é aqui atrás, está debaixo dessa plataforma aí, e se estende lá profundo. É uma casa simples, mas eu gosto demais dela. Se um dia eu tivesse que me jubilar da igreja e tivesse que sair daí, eu ia ter saudade da casa, né? Porque eu gosto dela. Então, nada contra uma boa casa. Agora, a vida não é só isso. A vida não é só de coisas materiais. Essa promessa de Jesus aqui em João 10:10, vim para que tenham vida e tenham com... Isso é pessoa, para pessoa. Vida material, nesse caso, é mais vida espiritual. Nada contra a vida material boa. Jesus não nos colocou no Evangelho para sermos necessitados. Ele quer a nossa prosperidade. Por quê? Para que prosperemos o reino de Deus. Esse relatório que eu dei aqui, e domingo passado eu disse alguma coisa, são as últimas coisas que eu estou fazendo. Mas eu faço esse tipo de coisa desde 77. Fazia isso lá no Sudeste, em Minas Gerais. Eu era supervisor do distrito de Minas, quando eu vim para o Amazonas. Então eu já fazia lá. Continuo aqui. Eu não pretendo morrer amanhã de manhã. Então amanhã de manhã eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Vale a pena plantar uma igreja. Vale a pena plantar uma igreja. Essa igreja, o que essa igreja produziu, não dá para contar. Nós fundamos, eu e o pastor Nonato na época, hoje é o pastor Azaf, nós fundamos a IDPB Roraima. Então Roraima só existe porque Neri existe e pastor Nonato existiu. Hoje é o pastor Azaf que tem o comando lá na área de educandos. Então lá existe porque Neri e Nonato, pastor Nonato existiu, eu ainda continuo existindo por aqui. Amém, irmãos? Quando viajamos para o Peru, na época, eu não lembro quantas igrejas nós tínhamos no Amazonas. Hoje são 340. Não, é um pouco mais com certeza, mas o último número 340. Imaginemos que na época era 280, só para ter um número, tá bom? Anos atrás, quando viajamos ao Peru. Daí, estando em Huánuco, é onde temos a base missionária, eu disse: Ângel, daqui a 60 anos, nós teremos aqui 280 igrejas, porque é o que aconteceu no Amazonas. Amazonas tipo 4 milhões de pessoas, eu acho que o Peru é tipo 30 milhões, é muito mais campo, muito mais espaço. Se aqui, com 4 milhões, arredondando para baixo um pouco, aconteceu isso, no Peru, 4 vezes 7, 28, 7, 8 vezes maior, deverá acontecer mais do que aconteceu aqui no Amazonas. Amém? Eu não vou estar aqui para ver, tá? Eu já falei, mas Ângelo, quando tiver aqui essas igrejas, eu não virei visitar, tá? Já avisei que, também avisei o pessoal da IDPB, a M, fizemos a festa dos 60 anos, já falei com a liderança da IDPBM, quando vocês fizerem 100 anos, eu não vou participar. Daí, tá bom, pastor, né? O senhor só participa se quiser, mas não vou querer não.
Eu já virei uma múmia paralítica, né? Eu vim para que tenham vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Pedrinho, você vem aqui e faz um apelo para que as pessoas recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Pequeno testemunho de mais 1 minuto. Quando me converti, eu era bêbado. Eu não bebia, eu era bêbado. Tentei muitas e muitas vezes deixar a bebida. Eu devo ter deixado a bebida 10 vezes, pelo menos. Passava 3, 4 dias, uma semana sem beber, e quando pegava o primeiro copo, eu bebia os atrasados. Daí caía na rua e ficava. Mas 14 de janeiro de 68, lá pelas 8h25, 8h30 da noite, quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, a bebida desapareceu da minha vida. Desapareceu da minha vida. Simples assim. É como se Jesus tirasse com a mão, né? Digamos que estava cheio de bebida aqui, ele pegou e tirou da minha vida. E a bebida não era o meu pior pecado, né? A bebida é um pecado que eu não tenho muita vergonha de contar. Então, Jesus é poderoso para nos abençoar de certa maneira que o diabo tem que se mudar. Eu tenho dó do vizinho, né? Quando alguém se converte, o diabo sai da vida dele e vai para onde? Vai para a casa do vizinho. Tem que orar pelo vizinho, né? Deus abençoe, irmãos.